No dia 2 de fevereiro, Emil Decker ia viajar. Foi ao aeroporto e esperava ver lá sua esposa, Bethany. Mas ela não apareceu. Ele ligou para o restaurante onde ela trabalhava e eles disseram que ela não havia ido trabalhar nos últimos dias. Antes de embarcar, ele ligou para a família de Bethany para alertá-los de que algo parecia errado. Independente dos problemas que o casal tinha e estarem separados, Bethany sempre estava no aeroporto para vê-lo partir. Nos dias seguintes, amigos e familiares tentaram entrar em contato com Bethany, mas ela não atendeu o telefone nenhuma vez. A mãe de Bethany, Kim, então recebeu algumas ligações estranhas que permanecem não reveladas. E sua amiga Sarah recebeu algumas mensagens no Facebook que imediatamente chamaram a atenção. Ao entrar, Sarah viu que Bethany estava online. Não tendo ouvido falar dela há um tempo, ela iniciou uma conversa no Messenger. Ela disse que soube imediatamente que não era Bethany quem estava enviando as mensagens de volta. O inglês estava truncado, palavras estavam erradas e coisas básicas que Bethany saberia responder, ela não conseguia. Sarah ligou para Kim, a mãe de Bethany, e contou sobre suas suspeitas. Emil também recebeu um e-mail de Bethany. E também ele disse que não acreditava que sua esposa tivesse escrito aquilo. Nesse ponto, Kim já havia recebido mensagens de 4 pessoas diferentes, todas dizendo que acreditavam que a conta de Bethany no Facebook havia sido hackeada. Os avós de Bethany moravam mais perto dela do que Kim, então decidiram ir até o condomínio dela. Eles encontraram o carro de Bethany estacionado do lado de fora, em um ângulo estranho e com um pneu furado. Isso era ainda mais esquisito, porque antes desse dia, ninguém tinha visto o carro dela lá. Parecia ter aparecido do nada. Bateram na porta, mas o silêncio era ensurdecedor. Eles chamaram a emergência da polícia no dia 19 de fevereiro e relataram o desaparecimento dela. A família de Bethany disse que não era incomum ela passar vários dias sem falar com ninguém. Porém, se passaram 3 semanas. Dado o fato de que ela não havia visto ou falado com ninguém durante esse tempo, além de estar grávida, as autoridades não perderam tempo e agiram rapidamente, preocupadas por já terem perdido muito tempo. Uma rápida busca em seu telefone, cartões de crédito e débito mostrou que eles não haviam sido acessados desde 29 de janeiro. Ela não tinha ido às aulas, não tinha se internado em nenhum dos hospitais próximos, não havia ido trabalhar. E dado que seu passaporte estava em casa, ela também não havia saído do país. Quando a polícia foi ao apartamento dela, determinaram que não havia sinais de entrada forçada ou de luta, e nada parecia estar fora do lugar. Seus pertences ainda estavam lá, indicando que ela não havia feito as malas para ir a lugar algum. Também não havia nada dentro de seu carro que indicasse algo incomum ou apontasse para onde ela poderia ter ido. O que teria acontecido com Bethany? Teria fugido dos seus problemas e reiniciado uma nova vida em outro lugar? Ou teria acontecido algo pior? Somente 11 anos após sua desaparição, se soube que realmente aconteceu com ela. Olá, bem-vindo de novo a Mistérios Resolvidos, onde tratamos casos do mundo todo. Então, vamos a mais um Mistério Resolvido.
O episódio de hoje nos leva a Ashburn, no estado da Virgínia. Ainda que é uma cidade pequena, de menos de 50 mil habitantes, Ashburn faz parte da região metropolitana de Washington, a capital dos Estados Unidos. Uma região densamente povoada, com mais de 6 milhões de habitantes. Ashburn é sede de muitas empresas de alta tecnologia e sede do principal centro da Fundação Wikipedia. A Universidade George Washington e a Universidade Strayer têm campus em Ashburn. Ashburn era o lar de Bethany Ann Decker, de 21 anos em 2011. A mãe de Bethany, Kim, disse que sua filha era simplesmente uma alegria de tê-la por perto, sempre animada e sorrindo desde o dia em que nasceu. Ela tinha 2 irmãos mais novos e diziam que ela era a líder do grupo, confiante, encorajadora e prestativa. Depois de anos se destacando na escola, ela foi aceita na Universidade George Mason, com a esperança de obter um diploma em mudança global e econômica. Uma de suas colegas de quarto disse que ela poderia deixar uma redação para a noite anterior, escrevê-la em 1 hora e ainda tirar nota máxima. Ela era muito inteligente, lembrou. No seu primeiro ano da faculdade, Bethany conheceu Emil Decker, um cadete do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva, que estava prestes a se juntar à Guarda Nacional do Exército. Emil era um romântico incurável e a família de Bethany disse que ela podia mencionar a menor coisa, aparentemente insignificante, apenas uma vez. E ele se lembraria e tentaria agir de acordo. A família de Bethany o adorava e ele se encaixava perfeitamente, como se eles estivessem juntos a vida toda. Depois de alguns anos de namoro, Emil pediu Bethany em casamento. Mal ficaram noivos, ela descobriu que estava grávida. O jovem casal ficou muito animado para começar sua família e vida juntos. E embora o bebê tenha chegado antes do planejado, a gravidez foi uma surpresa bem-vinda e deram o nome de Kai ao seu bebê. Amigos e familiares disseram que o estresse de ter um bebê recém-nascido, além da falta de dinheiro para sustentá-los, logo começou a se manifestar. E então Emil começou a treinar com as unidades da Guarda Nacional do Exército. E Bethany, que ainda estava estudando na George Mason, para ganhar um dinheiro extra, começou a trabalhar a meio período, em um restaurante. O estresse só aumentou quando Emil começou a se preparar para ser enviado ao Afeganistão. Com a ajuda das famílias de ambos, o casal estava conseguindo lidar. Mas era difícil para Bethany saber que Emil logo estaria fora por longos períodos. Ela disse que sentia que os dois estavam se distanciando e viviam em mundos completamente separados. Ela disse a Emil que estava preocupada por terem se apressado e que deveriam ter planejado melhor. Algumas fontes dizem que, nesse momento, eles decidiram tentar uma separação e fazer uma pausa. Emil ficou chateado, mas queria dar a Bethany o que ela precisava. Quando ele deixou o país, Bethany se mudou para um novo apartamento para ficar mais perto de seu trabalho e conseguir pegar o máximo de turnos possível. Um dia, no restaurante, as coisas tomaram um rumo inesperado, mudando o curso de tudo. Bethany conheceu Ronald Roldan, de 31 anos, que era originalmente da Bolívia. Logo, os dois estavam em um relacionamento romântico. Bethany disse a amigos que se sentia solitária e isolada, com Emil no exterior por tanto tempo. E apesar das reservas de seus amigos, Ronald logo se mudou para o apartamento de Bethany. Sua melhor amiga, Sarah, disse que ficou chocada e lhe falou contra isso. Mas no final, ela queria ver Bethany feliz e Bethany faria o que quisesse de qualquer forma. Ela e Emil ainda estavam separados e a comunicação estava diminuindo.
mas ele sentiu que algo estava acontecendo. A relação com Ronald não ia muito bem. Ele era controlador e ciumento. Ronald mandava mensagens e ligava constantemente pedindo provas de onde ela estava e com quem estava. Ele até a seguia até as casas que ela dizia estar indo, apenas para ter certeza de que ela realmente estava lá. E então, ele esperava do lado de fora até que ela saísse. Bethany agora estava em uma situação muito ruim e decidiu confessar tudo a Emil. Disse a ele que sabia que havia cometido um erro. Emil ainda queria que as coisas dessem certo. Pensava que sua família era sua prioridade. Disse que podia perceber que algo estava errado há muitos meses, já que ela estava agora trabalhando 6 dias por semana e mal falava com ele. E quando falava, ela estava distante e ausente. Finalmente, Bethany e Emil decidiram que quando ele voltasse a casa com licença, viajariam juntos de férias ao Havaí. O casamento deles estava por um fio nesse momento, e a situação, para dizer o mínimo, era confusa. Ela disse à mãe e aos amigos que a situação com Ronald estava agora tão ruim que ela precisava tirá-lo de lá de alguma forma, ou deixar o apartamento em segredo. Ela e sua mãe, Kim, começaram a trabalhar em um plano para fazer isso acontecer. Quando 2010 chegou ao fim, Emil enviou uma mensagem carinhosa para sua jovem família. Oi, sou o especialista Decker e estou estacionado em Bagram, Afeganistão. E só quero mandar uma mensagem de amor para minha esposa, que mora em Fredericksburg, Virgínia, e para meu filho, Kai. Eu amo vocês e sinto muito a falta de vocês. Tenham um Feliz Natal. Em meados de janeiro de 2011, ele recebeu licença e o casal decidiu que ainda iria tirar férias juntos. Quando Bethany o encontrou no aeroporto, ficou claro que havia outro problema a ser enfrentado. Bethany estava grávida novamente. E Ronald era o pai. Emil disse que não estava com raiva e ainda queria que fossem passar férias no Havaí. Ele disse: estive no exterior e foi um mundo completamente diferente ao voltar para os Estados Unidos. Eu estava apenas feliz por estar em casa, por estar vivo, por estar com minha família, e qualquer outra coisa no mundo realmente não importava para mim. Era definitivamente uma viagem decisiva. E por todos os relatos, eles tiveram um tempo adorável no Havaí. Foi o máximo. Riram juntos e conversaram por muito tempo. Parecia que as coisas poderiam voltar aos trilhos. Quando Emil e Bethany voltaram das férias, no dia 28 de janeiro, Bethany visitou sua avó. Elas tiveram uma tarde agradável fazendo pizza e conversando sobre a viagem. Mas sua avó disse que podia sentir que havia mais histórias das que Bethany estava compartilhando. Ela era tão jovem, com tanta coisa acontecendo, e claramente tudo estava pesando sobre ela. Bethany mais tarde confidenciou que estava se afogando em estresse, culpa e tristeza, e que era o ponto mais baixo de sua vida. Mais tarde, naquela noite, se juntou a elas para o jantar, onde as conversas de crise continuaram. De repente, o telefone de Bethany começou a tocar. Ela pegou suas coisas e saiu apressada. Voltou para sua casa. Emil deveria voltar para o serviço no exterior em apenas alguns dias. E embora a pausa tivesse sido boa para eles, ainda não estava claro como as coisas ficariam depois que ele partisse. Bethany dirigiu de volta para seu apartamento, enquanto Emil fazia as malas para embarcar no dia 2 de fevereiro. O plano era que ela o encontrasse no aeroporto para se despedir, dizendo-lhe: eu sempre estarei lá, não importa o que aconteça.
mas ela não apareceu no aeroporto para se despedir de Emil. E Bethany não foi mais vista nem por Emil, nem por sua família, nem por seus amigos. Ela continuou a se comunicar por Facebook, mas a forma de escrever diferia muito da usual de Bethany e levantou suspeitas ou certezas de que algo teria acontecido com ela. Já era a primeira semana de março e os detetives decidiram fazer uma coletiva de imprensa. Mergulhadores estavam procurando nas águas, unidades caninas estavam nos campos e o FBI também foi envolvido. A polícia estava recebendo pistas, mas todas levavam a becos sem saída. Alguns vizinhos denunciaram à polícia de um homem suspeito que estivera rondando perto da moradia de Bethany. Já tinham denunciado antes do desaparecimento dela, mas os detetives não o acharam. Depois de 3 semanas de incertezas, a polícia começou a investigar. Quando os policiais foram ao apartamento dela, determinaram que não havia sinais de entrada forçada ou de luta, e nada parecia estar fora do lugar. Seus pertences ainda estavam lá, indicando que ela não havia feito as malas para ir a lugar algum. Também não havia nada dentro de seu carro. Parecia que a última pessoa a ver Bethany, dado o cronograma que conheciam, era Emil. Ele recebeu permissão para voar de volta para casa e ajudar na investigação. Ele voluntariamente fez um teste de polígrafo, o detetor de mentiras, e passou por horas de interrogatório respondendo tudo 2 vezes e sendo completamente colaborativo, com tudo o que a polícia precisava. Ele disse que não tinha absolutamente nada a ver com o desaparecimento de Bethany. E mesmo com todos os problemas que eles tinham, sua mente estava em frenesi, e ele estava profundamente preocupado. Ele disse que entendia por que estava sendo investigado tão de perto. Ele tinha saído do país, na mesma época em que ela desapareceu, e acabara de descobrir que ela estava grávida de outro homem. Mas permitiu que a polícia perguntasse tudo o que precisavam. Não importa o quão dolorosas fossem as perguntas, para que pudessem descartá-lo como suspeito e ele pudesse começar a ajudar. Todos os seus movimentos entre os dias 28 de janeiro e 2 de fevereiro foram contabilizados. As autoridades tiveram que considerar a possibilidade de que, dado todo o estresse que ela estava enfrentando, Bethany talvez quisesse uma pausa completa e tivesse decidido desaparecer. Mas passar tanto tempo sem falar com sua mãe, a avó e sem ver seu filho, Kai, definitivamente não era o comportamento habitual de Bethany. A polícia ainda tratava o desaparecimento dela como um caso de pessoa desaparecida e nada além disso. Não identificaram ninguém como suspeito, chamando isso de prematuro e dizendo que queriam encorajar o público a continuar procurando por ela, sem plantar nada em suas mentes. Havia, no entanto, mais uma pessoa com quem precisavam falar. Ronald Holden. Ele não estava mais morando no apartamento e foi encontrado na casa dos pais. Ele disse à polícia que havia se mudado recentemente, pois o relacionamento havia terminado. Depreendeu-se da história que informou aos detetives que ele foi a última pessoa a ver Bethany, já que Emil a tinha visto pela última vez no dia 28 de janeiro, enquanto Ronald disse que a viu na tarde de 29 de janeiro. Ele disse que ela estava no apartamento e parecia normal. Isso foi parcialmente corroborado pela gerente do restaurante, que disse que Bethany havia ligado pouco depois das 14 horas no dia 29 de janeiro para pegar seus próximos turnos da semana. Ela também confirmou seu turno para aquela noite, mas Bethany não apareceu para trabalhar. Ronald disse que não relatou o desaparecimento dela, pois agora que o relacionamento havia terminado, ele naturalmente não tinha tido comunicação com ela e, portanto, não percebeu que ela estava desaparecida. Registros de caixa eletrônico mostraram que ele deixou o apartamento de Bethany na tarde
em que ela foi vista pela última vez, e fez um saque em seu banco às 16 horas e 26 minutos. Ele então voltou ao apartamento, depois de receber uma mensagem de sua ex-namorada Danielle, com quem tinha 2 filhos. Ronald enviou 2 mensagens para Bethany, para dizer que ficaria com os filhos no apartamento. Isso foi pouco depois das 16 horas. Mas foi confirmado que, após Bethany entrar em contato com o trabalho às 14 horas e 8 minutos, seu telefone não teve mais nenhuma atividade. Ainda não se sabe se essas mensagens foram recebidas, mas parecia que ele estava tentando contatá-la. Danielle disse que deixou as crianças com ele por volta das 16 horas e 30 minutos, e Ronald disse a ela que não tinha certeza se Bethany voltaria, pois o casal havia brigado e ela tinha saído. Quando Danielle voltou alguns dias depois, Ronald disse que não via ou ouvia falar de Bethany desde aquele dia. Uma busca no apartamento foi autorizada, mas não encontraram nada. Seu computador, celular e discos rígidos foram apreendidos, mas também não revelaram nada. Uma verificação rápida dos antecedentes de Ronald mostrou que ele tinha um histórico com a polícia. Mas até então não havia nada que o ligasse ao desaparecimento de Bethany. Dado o fato de que os detetives agora sabiam que ele havia sido a última pessoa a vê-la, ele foi considerado uma pessoa de interesse, mas não um suspeito. A história de Bethany agora era notícia nacional, tornando-se ainda mais intrigante para os jornalistas, quando descobriram que ela era casada com um homem que tinham entrevistado e que estava grávida de outro homem. O criminalista e autor do livro The Profiler, Pat Brown, comentou: "Algo não está certo aqui. Teoricamente, ela poderia ter fugido e então decidido reaparecer aos poucos. Mas sabe, não sei se é por isso que eles ainda não podem afirmar se ela está desaparecida ou morta. Sendo um investigador, não culpo as autoridades por não darem muita informação, pois ainda há muitas perguntas a serem feitas." O mês de maio seria o mês em que Bethany daria à luz. E os detetives emitiram mais um comunicado à imprensa. Entraram em contato com hospitais para verificar se ela havia se internado em algum lugar. Novamente, não obtiveram resposta. Os meses logo se transformariam em anos, e o tempo estava passando rápido. A polícia não havia avançado mais do que quando começaram. Mas em maio de 2012, um novo detetive foi designado para o caso. E a família disse que esperava que novos olhos pudessem ajudá-los. Naquele ano em particular, o aniversário de 23 anos de Bethany coincidiu com o Dia das Mães, e amigos e familiares se reuniram para divulgar o caso e compartilhar histórias. Emil e Kai também estavam presentes. Cortaram um grande bolo para Bethany, feito em sua cor favorita, laranja. No final de 2012, o canal Investigation Discovery exibiu um episódio de seu programa, Disappeared, dedicado ao caso de Bethany, o que trouxe mais atenção, mas ainda sem respostas. Com o passar do tempo, as dicas e pistas ficaram cada vez mais escassas, e as investigações de outros casos começaram a tomar prioridade. Emil acabou pedindo o divórcio de Bethany e obteve a guarda exclusiva de seu filho, Kai. Tudo permaneceu bem tranquilo até novembro de 2014, quando uma ligação de emergência à polícia traria uma nova luz ao caso. No dia 12 de novembro de 2014, a polícia da Carolina do Norte atendeu a uma chamada chocante. Eram quase 2 horas da manhã e parecia ser um incidente doméstico muito sério. Uma mulher chamada Vicky disse que havia atirado em seu namorado, em legítima defesa, quando ele a atacou do nada. Ele havia se aproximado por trás, agarrado seu cabelo e quebrado seu pescoço em 2 lugares. Em seguida, começou a socá-la e mordê-la. Apesar da dor imensa que devia estar sentindo, Vicky conseguiu pegar sua arma e disparar 2 tiros. Ele então tirou a arma dela
e atirou 3 vezes nela, sendo um na cabeça. Ela ainda conseguiu rastejar para fora da casa e chegar até a casa de um vizinho. Seu vizinho trancou as portas, pegou sua arma e chamou o 911. O namorado de Vicky era ninguém menos que Ronald Roldan. Ele foi preso e acusado de tentativa de assassinato. Embora, para a frustração de Vicky, a acusação tenha sido retirada, pois ele fez um acordo judicial. Ele foi condenado a um mínimo de 6 anos e, após cumprir sua pena, seria transferido para a custódia do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, que iniciaria o processo de deportação de Ronald de volta para a Bolívia. Vicky disse às autoridades que Ronald havia dito que podia fazer pessoas desaparecerem. Mas como começaram os problemas do casal que levaram a essa situação? Uma amiga ligou para Vicky e disse que tinha assistido a um episódio do programa Nancy Grace, sobre o caso de Bethany, no qual Ronald era citado como pessoa de interesse. Vicky o confrontou e disse que a reação dele a aterrorizou. Ela sabia que algo estava errado, mas agora ele sabia que ela sabia sobre Bethany. E ela contou que a violência havia aumentado desde então. Vicky disse que se ele fosse solto da prisão, ele voltaria para tirar sua vida. Ronald era claramente um indivíduo muito perigoso e violento. E dado tudo o que Vicky havia contado, ele precisava ser investigado novamente em relação ao caso de Bethany. E o caso de Bethany voltou à mídia nacional. Uma reviravolta dramática em um caso local não resolvido esta noite. Isso mesmo! Esse desenvolvimento pode finalmente dar aos investigadores locais as evidências necessárias para acusar uma pessoa de interesse no desaparecimento de uma jovem mãe. O então namorado de Decker foi preso em novembro por tentativa de assassinato de sua nova namorada. Essa mulher disse ao dailymail.com que Ronald Roldan lhe contou coisas que poderiam implicá-lo no desaparecimento de Decker. Investigadores vasculharam a área próxima ao apartamento de Bethany Decker, em Ashburn, 4 anos atrás, mas nunca encontraram a jovem de 21 anos. A jovem mãe e esposa de um soldado no Afeganistão estava grávida de 5 meses quando desapareceu. É tão difícil não saber de nada e não poder encontrá-la. Bethany e seu marido tinham problemas. E enquanto ele estava no exterior, ela se envolveu com Ronald Roldan. Após o seu desaparecimento, não houve nenhuma atividade em seus cartões de crédito ou contas bancárias. Roldan, que na época era garçom, se tornou uma pessoa de interesse, mas nunca foi acusado. Ele se mudou para a Carolina do Norte, onde, em novembro passado, na casa de sua nova namorada, Roldan supostamente teve um ataque de fúria e espancou violentamente a mulher. Os detetives do xerife do condado de Loudoun entrevistaram Roldan na Carolina do Norte, onde ele estava preso aguardando julgamento. Nesse momento, além das revelações da suposta vítima de Roldan, ele permanece como pessoa de interesse no desaparecimento de Bethany Decker. Disse Vicky Willoughby, a mulher que foi atacada por Roldan. Eu vi o olhar em seu rosto. Quando ele voltou para mim, ele estava sorrindo. Então, eu acredito que ele não consegue se controlar. É o que ele faz, ele mata coisas. Ele me espancou violentamente, quebrou meu pescoço em 2 lugares, deixou marcas de mordidas por todo o meu corpo. Ele me estrangulou 2 vezes, me sufocou e então começou a troca de tiros. Ele me disse que podia fazer as pessoas desaparecerem e que eu deveria ficar quieta e não ir à polícia. Foi o que ele me disse. Parado na minha sala de estar, encostado nas portas de vidro. Acho que ele estava apenas deixando claro. Vicky contou sua história no famoso programa de TV, Dr. Phil Asterisk. Ela perdeu um olho por causa dele, teve o pescoço quebrado em 2 lugares e estava enfrentando a ruína financeira devido ao custo das contas médicas. Mas ela estava determinada a continuar contando sua história e ajudou a polícia a construir seu caso. Ela entrou em contato com Kim, a mãe de Bethany, pessoalmente,
para contar tudo o que sabia e oferecer seu apoio. As duas desenvolveram uma amizade próxima, encontrando-se pela primeira vez em um episódio de True Crime Daily. Você é tão incrível, tão forte. Os investigadores também descobriram que, antes de namorar Vicky, Ronald estava saindo com uma garçonete chamada April. Ela também o denunciou. Quando ele a empurrou escada abaixo, cuspiu nela e jogou todos os seus pertences para fora. Ele concordou em pagar-lhe $2.500 e as acusações acabaram sendo retiradas. Os detetives que trabalhavam no caso de Bethany foram à prisão de Ronald para entrevistá-lo novamente. Mas ele foi verbalmente abusivo, gritando e xingando, recusando-se a falar. Isso só os incentivou ainda mais. Através de seu advogado, Ronald manteve que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Bethany. Ele disse que esperava que Bethany voltasse para casa e estava rezando por seu retorno seguro. A mídia continuava a tratar o caso de Bethany. Mistério esta noite no condado de Loudoun, uma jovem mulher desaparecida há 4 anos sem deixar vestígios. A nova reviravolta é uma carta arrepiante da mulher, chegando 5 anos depois de ter sido escrita. É apenas um dos muitos termos chocantes em um caso que continua a desconcertar os detetives. Bethany Decker escreveu uma carta para seu futuro eu quando tinha 19 anos, datada de 3 de dezembro de 2008. Todos os seus planos estavam ali, preto no branco: casar-se, ter um filho, começar uma carreira, ir para a Europa. Ela assinou: "Nos vemos em 5 anos, eu mesma", disse sua mãe. Ela tinha muitos sonhos sobre como seria seu futuro e não era nada assim. A jornalista continuou: "Enquanto os detetives temem o pior, a mãe de Bethany espera que ela esteja escondida. Rezo para que ela esteja em algum lugar por aí, que tenha chegado a um lugar seguro." O advogado de Ronald Roldan, namorado de Decker, não retornou nossas ligações. Quanto ao marido, o advogado de Emil Decker, nos informou que ele está disposto a falar com os detetives, desde que o advogado esteja presente. Eu sou Jennifer Donald, da ABC News. Em 2019, os investigadores disseram que houve avanços positivos no caso de Bethany. Eles não especificaram os desenvolvimentos, mas afirmaram que ocorreram após a emissão de um mandado de busca na conta de Facebook de Bethany. O mandado de busca foi assinado pelo detetive Michael Boone, já conhecido na resolução dos casos de Hannah Graham e Morgan Harrington. A família de Morgan Harrington tornou-se próxima de Kim, oferecendo a ela um sistema de apoio. Ao longo do ano e até 2020, as coisas novamente ficaram quietas e a polícia não compartilhou nada com a mídia, mantendo todas as informações sob sigilo. Eles estavam à beira de uma grande descoberta. Em novembro de 2020, o xerife do condado de Loudoun planejou uma prisão à distância do ex-namorado de Bethany. Segundo o promotor, a acusação no caso seria de sequestro. Disse o jornalista Pat Collins. Agora, após sua libertação da prisão amanhã na Carolina do Norte, o xerife do condado de Loudoun planeja buscar Roldan e trazê-lo de volta à Virgínia para ser formalmente acusado no caso de Bethany Decker. A informação que impulsionou o caso mostrou que as contas individuais de Facebook de Bethany e Ronald foram acessadas várias vezes a partir do mesmo endereço IP, então do mesmo aparelho, nos dias em torno de seu desaparecimento. Ronald Roldan foi finalmente indiciado por sequestro. E apenas um mês depois a acusação foi elevada para assassinato em 2º grau no caso de Bethany Decker. Os promotores afirmaram que as evidências circunstanciais eram muito fortes e que o caso era sólido. Os advogados de Ronald pediram fiança, mas o juiz negou. Ele se declarou inocente, e o julgamento foi marcado para agosto de 2021, mas foi adiado para fevereiro de 2022.
O julgamento foi adiado uma última vez quando o escritório do xerife do condado divulgou mais 60.000 arquivos contra Ronald. E sua equipe de defesa precisava de mais tempo para analisar tudo. O novo julgamento foi agendado para 30 de janeiro de 2023, data que marcaria um dia após o 12º aniversário do desaparecimento de Bethany. Todos agora só precisavam sentar e esperar com paciência um pouco mais. No entanto, nenhum julgamento ocorreu. Ronald Roldan, de 41 anos, se declarou culpado e fez um acordo com a promotoria. Como parte de seu acordo, ele foi solicitado a dizer o que aconteceu naquele dia. Ronald afirmou que eles discutiram no apartamento e ele a empurrou. Ela caiu e bateu a cabeça no parapeito da janela, perdendo a vida instantaneamente. Com medo de ligar para o 911, ele colocou seu corpo em um saco grande e o jogou no compactador de lixo do complexo. Ele ainda negou ter usado a conta de Facebook dela e manteve sua versão de que foi um acidente e entrou em pânico. Dada sua história de abuso e violência, policiais e especialistas duvidam de suas alegações de que foi um acidente total e não intencional. E sua negação de acessar as contas dela já havia sido comprovada como falsa há muito tempo. Em fevereiro de 2023, Ronald foi condenado a 12 anos e meio. Ele foi condenado a 40 anos, que era o máximo, mas todos, exceto 12 anos e meio, foram suspensos devido ao acordo. Depois que for libertado, Roldan deverá ficar sob supervisão por 5 anos e está instruído a não entrar em contato com nenhum membro da família Decker. Durante todas as audiências, Kim e Vicky sentaram-se juntas e assistiram enquanto ele era sentenciado. A família de Bethany disse que estava com raiva de que ele passaria apenas alguns meses a mais na prisão do que o tempo que eles passaram procurando por ela. Mas disseram estar gratos por finalmente terem algum tipo de fechamento. Muitas vidas foram afetadas por esse caso, e foi uma longa e dolorosa espera por respostas. Até hoje, os restos mortais de Bethany nunca foram encontrados, e a polícia acredita que é improvável que algum dia sejam. Kim disse que tudo o que pode fazer é manter viva a memória de Bethany e incentivar as pessoas a serem francas e dizerem a seus entes queridos que se importam, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Ela continua a trabalhar com o Help Save the Next Girl, uma organização sem fins lucrativos, fundada pelos pais de Morgan Harrington em sua homenagem. É uma forma de educar e divulgar a conscientização, falando sobre segurança e prevenção da violência. Ela disse: "Na noite antes que tiraram a vida de Bethany, ela me ligou e disse: 'Mãe, eu te amo.' Foi a última coisa que ela disse. Então, só quero encorajar cada um de vocês a não deixar para amanhã e realmente garantir que estão conversando com seus entes queridos, que estão deixando as pessoas saberem o quanto se importam, e não esperem pelo amanhã, que pode nunca chegar." Muito obrigado a todos por assistirem nosso trabalho, e esperamos que tenham achado este vídeo interessante. E os esperamos no próximo Mistério Resolvido.